nota então para dizer porque estamos aqui, porque é que chegámos à greve. Como se sabe, nós colocámos ao Ministério da Educação em setembro, portanto andamos há 8 meses a tentar um acordo, se quisermos assim, em torno de 5 aspectos. A aposentação, a criação de um regime especial de aposentação que tenha em conta o desgaste dos professores, os horários de trabalho, também dentro do mesmo quadro de desgaste dos professores, a vinculação de docentes, querendo nós que a vinculação extraordinária não se resuma a 2017, mas também tenha lugar em 18 e em 19, questões que têm a ver com a gestão das escolas, e nomeadamente a alteração do atual modelo, e, por último, portanto, os horários, a aposentação, as carreiras, portanto, o descongelamento das carreiras em janeiro de 2018. Depois de 8 meses de reuniões com o Ministério, as últimas que tiveram lugar foram no dia 5 de Abril, houve outra no dia 6 de Junho, e depois tivemos duas, uma a 19 e outra a 20, ou seja, ontem, uma de 3 horas, outra de 6 horas. Quando chegámos à reunião de ontem, era claro para todos nós que não havia a possibilidade de haver um acordo. O Ministério da Educação não iria alterar como era pretendido, as questões que estavam em cima da mesa não iriam ter uma resposta que seria a resposta que nós considerávamos necessária. Contudo, a FENPROF, no sentido de a greve de hoje poder ser levantada, propôs ao Ministério da Educação uma plataforma mínima de consenso. Alguma coisa que permitisse que se abrisse pelo menos uma expectativa de que poderia no futuro haver a resolução de alguns problemas. E só para vos dar uma ideia, sobre as questões da aposentação, a única coisa que a FENPROF propôs ao Ministério da Educação para poder hoje ser levantada a greve, foi que aceitasse criar um grupo de trabalho, com participação sindical, naturalmente, porque temos trabalhado nesta área, com vista a estudar os efeitos de fatores como o envelhecimento da profissão e outros que contribuem para o desgaste dos profissionais, bem como propor soluções para resolver o problema. Portanto, a criação de um grupo de trabalho, e o que recebemos do Sr. Ministro da Educação foi a nossa proposta manuscrita, arriscada por cima, porque não era a sério. Eu recordo que isto é uma matéria que não é apenas a FENPROF a propor. O Conselho Nacional de Educação, na sua recomendação número 1 de 2016, que foi publicada em dezembro passado em Diário da República, vem precisamente afirmar que este problema do desgaste, do envelhecimento, dos horários tem que ser resolvido. Nós propusemos, dentro desta plataforma mínima de consenso, que fosse criado um grupo de trabalho. Não pedimos mais nada. A questão da aposentação, o regime especial, para a greve de hoje, não esteve ali na parte final da reunião em cima da mesa e não foi aceito. Também relativamente às questões que têm a ver com as carreiras, como se sabe, quando já procurávamos esta plataforma mínima de consenso, aquilo que já não estava a ser discutido era se seria o descongelamento em janeiro de 2018, nem tão pouco se seria em 2018. Já só estávamos numa fase em que o que acabava por ser consensualizado seria que, quando se descongelassem as carreiras na função pública em geral, os professores teriam também o seu descongelamento. Dizendo nós que, antes, porém, disso, há 2 problemas que têm de ser resolvidos. E um deles, e eu já vou dizer porque é que destacámos esse, é o problema de todos os professores que, desde 2013 para cá, entraram nos quadros e, como tal, deveriam ter ingressado na carreira, mas tendo entrado nos quadros, são cerca de 7.500 professores, a partir de setembro que vem, devendo ter entrado na carreira, mantiveram-se, no entanto, como, do ponto de vista salarial, remuneratório de carreira, como professores contratados. Mantiveram-se exatamente na mesma. No dia 19 de maio, portanto, estamos a falar há um mês atrás, a Assembleia da República, por unanimidade, portanto, o grupo parlamentar do Partido Socialista, como qualquer outro grupo parlamentar, aprovaram os grupos parlamentares 3 resoluções. Uma do CDS, uma do PCP, uma do Bloco de Esquerda, precisamente no sentido deste problema concreto de ser resolvido. Não era outro, era este. 3 resoluções que recomendam ao Governo que este problema concreto tenha uma solução. Artigo 36 do Estatuto. Da proposta que fazemos ao texto do Ministério, é o único que merece uma cruz por cima. Portanto, de que valem as recomendações da Assembleia da República. E, curiosamente, e por último, quando chegámos à questão da gestão, porque em relação a todo o resto do texto a FENPROF não faz, isto já na fase final, ao fim de 5 horas de reunião,
qualquer outra sugestão, chega-se à gestão das escolas. E a única coisa que nós quisemos não foi reveja-se o modelo, democratize-se a gestão, haja um decreto-lei, nada. Foi apenas, e o Ministério não aceitou, o Ministério da Educação manifesta disponibilidade para iniciar o debate com os parceiros, portanto não limitamos aos sindicatos, sobre a questão da gestão. Nem dizemos se isto é para rever, se é para... nada. O Ministério não aceitou. Estas são questões que, abaixo disto, era pedirmos desculpa ao Sr. Ministro termos ocupado tanto tempo. E isso nós não fazemos. Portanto, eu digo, com a convicção de quem esteve e outros colegas que estiveram comigo nestas reuniões, temos que, se hoje tem lugar uma greve nacional de professores e educadores, a responsabilidade dela se realizar hoje é única e exclusiva do Ministério da Educação e do Sr. Ministro da Educação, que perante a possibilidade de ter havido uma plataforma de consenso que é mínima, que é esta, que me parece que todos compreendemos, não estamos a exigir nada, que se pague, criar o grupo de trabalho, portanto não pedimos que se pagasse ajudas de custo às pessoas, obviamente, portanto não era isso que estava em causa, era discutir, perceber os problemas e as consequências e como é que se pode resolver, nem isto o Ministério aceitou. Abaixo disto, nada seria possível. O Ministério da Educação comete, e dissemos isso ontem ao Sr. Ministro, no entanto, também, aqui, um outro erro. É porque, ao não ter encontrado um consenso mínimo para poder desbloquear a situação de hoje, o Ministério da Educação não se limitou a levar a que a greve de hoje se realize. O Ministério da Educação fez com que, ou não fez nada para que a greve de hoje não se realizasse. O Ministério da Educação abriu todas as portas para que desde o primeiro dia do próximo ano letivo a luta dos professores esteja em cima da mesa, desde o primeiro dia do próximo ano letivo os professores voltem a lutar por aquilo que consideram que é justo e que não é só justo para si enquanto trabalhadores, enquanto docentes, enquanto profissionais. Mas que é justo para si, é justo para os alunos que têm o direito de ter melhores condições de trabalho, ter professores mais jovens, menos desgastados, tem também importância para as escolas, para a sua organização e para o seu funcionamento. Às vezes, há quem nos tenha dito, temos ouvido, mas é um problema, um dia de greve dos professores é um problema. Não, o problema não é um dia de greve dos professores. O problema são todos os problemas que levaram à greve dos professores hoje e que continuam por resolver. Esses são os verdadeiros problemas das escolas e que o Ministério da Educação ontem recusou dar um passo que era importante para tranquilizar as escolas e para poder começar a fazer um caminho que não se limitasse àquelas coisas que o Sr. Ministro acha que deve ser. Nós estamos todos de acordo que os caminhos se fazem caminhando e é importante que façamos em conjunto. O que nós não estamos disponíveis é que o caminho que se faça na educação seja aquele que o Ministro da Educação entende que deve fazer-se, levando os outros atrás de si, arrastados pelos braços. De forma alguma. Portanto, o Sr. Ministro da Educação tem que perceber que tem que haver consensos, tem que haver equilíbrios, não se pode passar o tempo a dizer a educação tem que ser uma área de consensos e quando há consensos tão mínimos como estes que se propõem, são esquecidos os consensos para dizer que não há consenso. Assim, não é caminho, não há caminho que possa ser feito e, portanto, a greve hoje realizou-se. É uma greve difícil, difícil porque até é difícil recolher dados, porque hoje de manhã há escolas inteiras, sobretudo as secundárias, onde o único trabalho que há distribuído aos professores são precisamente o trabalho de exames. Temos situações em que, curiosamente, porque não puderam levar por diante, o caso da secundária Emílio Navarro em Almada, não pôde levar por diante a sua intenção de ter os professores todos convocados para os exames, então teve que refazer a convocatória, obrigando a que os professores de hora a hora vão lá, os outros todos assinar uma folha de presenças para terem que estar o dia todo sem fazer nada lá, de castigo. Enfim, alguns senhores diretores acham que este é o caminho, alertámos isso ao Ministério, mas essas são, digamos, as questões laterais. A que não deixaremos, não deixaremos de olhar, mas são as laterais. A questão principal, de facto, foi que o Ministério da Educação ontem, e podem crer que a FENPROF, formal, informalmente e em todos os espaços onde pôde ter alguma intervenção, tudo fez, e por isso esteve ali 6 horas, aguardando que fosse possível, ontem, como eu disse, até às 23h59, poder haver o levantamento desta greve. O Ministério da Educação, às 21 horas, decidiu que queria que a greve se fizesse, e a greve está a ser feita.